Bom, vamos começar hoje no nossa centésima, sexagésima primeira edição. Vamos começar com uma versão Pocket que será engrossada pelo Vitor, que chega em instantes, mas muito provavelmente, em nome da estabilidade conjugal do Xará, ele deve nos deixar antes do programa acabar. Vamos ver como é que a coisa caminha. Enquanto o Vitor não chega, ele vai chegar daqui uns minutinhos, eu vou começar pela Nora. Nós vimos aí uma reação bastante estridente, né, da imprensa, das pessoas que têm alguma noção do conceito de liberdade de expressão, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e eu vou começar por você, Nora, não só por ser um cavalheiro, mas por você ser uma jornalista, né, Hum. ser essa a sua função, em que o STF ele ameaça tornar o veículo solidário a qualquer inverdade que seja dito por um entrevistado ou que o valha. Fico imaginando como é que serão as transmissões ao vivo agora, né? Mas a minha pergunta é a seguinte: para a esmagadora maioria das pessoas, mesmo de matizes ideológicas diferentes, alguns juristas, para os veículos de imprensa em geral, isso soou como censura, porque o texto parece ter uma subjetividade ali. Como é que você entende isso, Nora? Então, meu primeiro incômodo em relação a isso foi exatamente essa subjetividade, tá? Eu acho que você deixar para regulamentar ou fazer qualquer coisa assim depois sempre é ruim, tá? Sempre. E quem vai definir o que, se você sabia, se você não sabia, se você checou essas informações ou não? Eu fico imaginando, imagina uma transmissão de futebol. Aí vai lá o repórter, entrevista o jogador, ele fala, não, porque a mãe do juiz é isso, é aquilo. Gente, não vai dar, não vai dar. Transmissão ao vivo, assim, zero, não vai ter. Outra coisa que me incomoda muito, vai ter uma autocensura, então, em vez de você convidar para um programa as pessoas que tiverem coisas mais relevantes para falar sobre isso, você vai ter que convidar aquelas que forem mais dóceis, aquelas que não te colocarem numa encrenca. Então, por exemplo, pessoas que ou você combina o jogo previamente, você fala, olha, ok, não vamos falar disso, nem daquilo outro, ou então uma pessoa que seja simplesmente tipo Cleo Pires, assim, olha, eu não tenho nada a comentar sobre isso, porque Não, não vai façamos. dar. Peraí, Nora, façamos justiça. A Cleo não, a Ah, Glória, né? A mamãe. Glória Pires, desculpa, claro, claro, sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, isso me incomoda profundamente, tá? Eu acho, obviamente, é dever de todo jornalista checar, tá? Tem que checar tudo isso, tem que, antes de ir para a rua, antes de pegar o telefone, antes de mandar o WhatsApp, tem que verificar, tem que checar tudo. Depois, enquanto fala com o entrevistado, também. Depois, quando senta para escrever, também, tá? Isso não vem ao caso. Mas também não acho que seja atribuição do Supremo dizer para um jornalista como ele tem que fazer o trabalho dele. Tá? Porque se a gente for entrar assim, peraí, então um jornalista tem direito de dizer ao ministro do Supremo como é que ele tem que fazer o trabalho dele? Ou o coletivo do jornalismo tem esse direito? Eu acho que uma intromissão em assuntos que não são deles, tá? E não tem a ver, eu não acho que isso tem a ver com liberdade de imprensa, como eles dizem, tá? Não tem. Tem a ver com o que subjetivamente eles acham que pode ou não ser dito. Não vejo como isso vai dar certo, sinceramente. Não. E também não sei por que com o jornalismo. Você pode fazer isso com outros veículos também, ou, outros veículos não, desculpa, outras profissões, né? Então, sinceramente, não sei. Não sei, e nem sei se tem como implementar isso na prática. Enfim, Ô, Xará, e aí? Isso aí cheira a censura. A Nora foi feliz, deu um exemplo agora, né? Quer dizer, um repórter de campo entrevista ali um jogador, e o jogador ao vivo fala alguma coisa que de repente pode não vir a se tornar verdade. E eu acho que são inúmeros exemplos. Por exemplo, eu fico imaginando como é que vai ser a partir de agora a transmissão de um debate eleitoral, né? Porque se em algum momento algum candidato, imagina candidato falar mentira, é uma coisa raríssima, mas pode acontecer, né? Eu queria saber a sua impressão sobre essa decisão
Supremo Tribunal Federal. Os veículos de imprensa, em geral, o William Vac fez um comentário bastante interessante, criticando essa decisão. Eu queria saber a sua impressão. Abrimos as portas aí do inferno da censura? Eu tinha escrito um artigo, muito curto, enfim, comparando os jornais com as plataformas, né? Facebook, enfim, etc. E que justamente a pele das fake news era um pouco isso, né? Era tentar envolver as plataformas na censura do conteúdo. E no momento em que o jornal publica qualquer coisa, uma coluna, né, de uma pessoa que, inclusive tem, né, o disclaimer lá embaixo, olha, as opiniões desse Não Tem colunista até não são aquele negocinho lá necessariamente, do que era emoldurado, não tinha isso? O texto aberto enfim, era texto do jornal cada um, né, e aí a entrevista eu para mim caberia nesta classificação. E, portanto, era um pouco como se você estivesse culpando o carteiro pelo conteúdo da carta, né? Não caberia. Eu conversando com meu irmão, né, que é jornalista também, alguns aspectos dessa questão, só para matizar um pouco, né, e não discordando em absoluto dessa primeira interpretação, mas um pouco um matiz diferente. Primeiro que a questão específica julgada, né, do Diário de Pernambuco, de fato parece que os caras de fato contribuíram para teve algum problema ali na confecção da reportagem. Eu não sei, não tenho detalhes, né? O próprio entrevistado nega que tenha dado a entrevista, enfim, é uma história meio confusa. O problema foi o Supremo ter estabelecido uma regra geral. Esse é o problema, né? Porque se você julga o caso particular e você vai no detalhe do caso particular, ok, você pode até dizer, olha, e diferentemente das plataformas, né, o jornal, por ser editado, isso que a Nora falou, tem o dever de cuidado, né? Tem o dever de apurar, mesmo que seja uma entrevista, você precisa, de alguma maneira, dar espaço para o contraditório, enfim, não é uma plataforma, é um jornal. E, portanto, você precisa ter esse dever de cuidado. Então, sim, no caso particular, você vai julgar se efetivamente o jornal participou de uma calúnia, né? Porque efetivamente o jornal é editado, né? E aqui a gente não está entrando na questão do ao vivo, né? Porque a decisão, ela, inclusive isso que a Nora falou também é verdade, né? Se deixou muito aberto, muito amplo e dá margem a esse tipo de extrapolação, né, irmão? Agora vale também para o ao vivo, não está dizendo isso, não está dizendo nada, para falar a verdade, precisa ser determinado, né? Ainda vai ser determinado, enfim. Então é algo que não é líquido e certo que vale para todos os casos. Então, acho que o grande pecado é o estabelecimento de um tipo penal, né? Quando, na verdade, você estava julgando alguma coisa muito particular e que dá margem a tudo isso que a gente conversou, né? Então, assim, dada digamos, o precedente desse tribunal, né? Dessa composição do tribunal, você já fica um pouco com as barbas de molho, né? Sem dúvida Fez a nenhuma. fama, deita na cama, né? É isso aí. Só uma coisinha que eu esqueci de comentar, que também me incomodou muito nisso tudo, é que, assim, essa decisão, ela tirou um pouco o foco de quem mente, calunia, difama ou injuria, sei lá como é. Não sei se tem esse tempo, se tem todos os tempos de verbo, o A verbo língua é injuriar, viva. mas Se não tivesse, inventou é, e tá tudo certo. tá bom, exatamente, agora tem. Ele tirou um pouco o foco da pessoa que Mas faz existe isso e sim, tá? passou para o veículo. Como? Existe sim, injuriar. Injuriar, tá bom. Então, ele tirou um pouco o foco do ator, de quem realmente faz isso, e passou para o veículo, né? Então, assim, isso também me incomoda. O que não quer dizer que você não possa corresponsabilizar o veículo em alguma forma, tá? Talvez haver, mas o foco tem que ser a pessoa que mentiu.
tá? Quem mentiu. Nesse caso do Diário de Pernambuco, é um pouco mais enroscado, porque é o seguinte, é muito específico. É uma entrevista que aparentemente teria sido inventada totalmente pelo jornal. Aí sim, a responsabilidade é do jornal, não tem dúvida. Mas daí é você criar uma normativa para toda a imprensa, com base num caso flagrantemente errado. Aliás, aquele caso tem tudo para dar errado, tá? Mas você não estava tudo errado. Estava tudo errado. Mas você pegar desse caso e aumentar para o que foi feito, é que eu acho que não faz sentido. Tá? O foco tem que ser na pessoa que mente, na pessoa que faz isso, tá? Não, porque daqui a pouco você vai passar isso, sei lá, você fala do canal de televisão e você vai querer passar o quê? Para o fio, para a fibra ótica que transmitiu? Tá, claro, isso daqui é absurdo que eu estou falando, tá? Obviamente uma redução ao absurdo, mas é mais ou menos isso, tá? Estou exagerando só para que fique mais claro o que eu estou querendo dizer, mas é por aí o que eles fizeram. Eu tenho a sensação que essa é mais uma daquelas situações onde o STF extrapola suas funções, né? Eu acho que julgar o caso em particular à luz da legislação vigente, ok. Transformar essa decisão numa coisa ampla, cheia de subjetividade, dado o contexto que nós temos, é aquela história, parece que aproveitar a circunstância para tentar estabelecer um alcance maior e, a meu ver, com o endereço certo. Então a meu ver, tem uma ameaça velada aí. Olha lá quem vocês deixam falar e olha lá o que essas pessoas que vocês deixarem falar vão dizer. Porque, ó, dependendo do que eles falar, a gente vai para cima e você vai se ferrar junto, né? Então acho que pegaram ali uma circunstância, uma situação e extrapolaram. E agora, o que é lamentável disso tudo é que essa decisão do Supremo em nada surpreende, pelo menos a mim nada surpreende. Não é surpresa alguma, né? Uma corte que cada vez mais decide movida por decisões políticas, que não leva a letra fria da lei. Uma corte que cada vez mais, e a própria indicação aí do Flávio Dino denota isso, é muito mais um palco político do que uma corte orientada pela lei, especialmente no caso, por ser a Suprema Corte, a Constituição, para mim, novidade zero. A gente está vivendo tudo, qualquer coisa, menos uma democracia. Vitor, eu percebo você, né, chegando aí com o seu cabelo revolto, fazendo muito inveja, né? Especialmente nos tempos de hoje, muita gente apelando aí para arquitetura capilar, né? Para tentar É mitigar, verdade. Hoje não passei pomada, olha o que deu. para tentar mitigar o efeito do tempo, você aparece aí com essa juba contando dinheiro na frente de pobre, né? Que se dependesse de você, esses médicos aí que fazem É, implante morreriam de fome. E o que a gente estava falando aqui é o seguinte: que essa decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a uma reportagem lá do Diário de Pernambuco, passa a ter uma amplitude maior, uma certa subjetividade, e muita gente vendo como uma porta para a censura, né? E aí eu me pergunto, qual que é a sua impressão? Que, por exemplo, essa decisão extrapolada, um programa como Roda Viva, por exemplo, poderia até não existir, ou se existir, estaria correndo um grande risco. O que você acha, Xará? É mais uma daquelas decisões que o Supremo passa da bola? Ô, Vitor, Ou, perdão, Vitor? sempre, eu concordo com você. Eu acho que isso aí, antes de chegar à censura, é a intimidação, né? Então, você se resguarda de entrevistar A, B ou C para ter certeza de que do entrevistado não sairão nenhum tipo de afirmação que possa se comprometer. Então, eu acho que é Só um o que, problema, né? só o que tiver no script. É, é muito triste isso, né? Vamos ver. A princípio, é assim que. É que tem algumas leis que você sabe que no Brasil são para inglês ver, né? Elas As não leis que se. não pegam. Elas não pegam, né? Então, tipo, até aí, qual será a punição, né? Punição é uma multa de R$ 1.000, o cara vive com isso.
Mas é mais uma daquelas lambanças do STF. Mas eu estou de acordo com a sua lógica. Eu acho que ela vem antes da censura. É uma intimidação. Você intimida os órgãos de imprensa, né? Tipo, olha, se não falar, se o teu entrevistado falar bobagem, você é culpado. Isso, cara, não sei em que lugar que existe esse tipo de lei, né? Eu acho que se eu fosse jornalista, não sei, eu perdi o que a Nora falou, mas nossa, estaria assim, porque isso é um atentado à profissão, né? Praticamente. Um atentado à profissão de jornalista. Tipo, olha, você, cuidado, porque o cara ainda quer um furo, às vezes ele não pode nem conseguir mais um furo, porque dependendo se o cara falar alguma coisa que dá nojinho, não pode, né? Então, putz, é o É, STF mais ou menos transcendendo suas fronteiras, fazendo besteira, não surpreende, né? eu fico Zero pensando, por surpresas. exemplo, uma entrevista como a do Pedro Collor talvez não tivesse acontecido, né? Ali começou a queda do governo do irmão do Fernando Collor. Ali ele Eu acho, fazia uma, ali ele fazia uma série de afirmações que, né, talvez carecessem ali naquele momento de um amparo material. Era ele fazendo uma denúncia e o veículo serviu, né, como tal para veicular a denúncia. Óbvio, e, quer dizer, você teria que cobrar ali, no caso da Veja, que ela apurasse a materialidade de tudo aquilo que estava sendo dito. é Eu acho, verdade. a mim soa como Eu, um a- eu, absurdo, né? o Supremo toma as decisões sem dimensionar as consequências, né? Se fosse uma iniciativa privada, a decisão dessa teria que ser submetida a um que a gente chama de backtest. Ah, é isso que vai fazer? Vai. Então pega tudo que a gente já decidiu no passado e passa pela sua máquina aqui, o que que daria? Eu acho que seria uma boa medida. Vamos pegar todas Ah, mas as reportagens já realizadas na história do Brasil recente e passar pelo crivo dessa nova lei. Quantas delas seriam divulgadas e quantas morreriam antes de nascer? Essa é uma então, boa mas pergunta. tem um detalhe, mas tem um detalhe aí importante, até para a gente pensar. Eu não sei se vocês viram, tem um filme antigo, Todos os Homens do Presidente, em que É o filme de Ah, tem um, cabeceira. tem, tem o Garganta Profunda, com isso. o Dustin Hoffman E o Robert Redford. o livro, exatamente, livro fantástico, Muito bom. em que justamente você tem uma fonte anônima, né, fazendo acusações graves, e o mais interessante do filme são os editores do jornal discutindo se iam ou não colocar aquilo nas páginas do jornal. Qual era a base daquelas acusações? Então, você mostra os dois jornalistas correndo atrás de confirmações, né? Eu preciso, de alguma maneira, fazer um double check nisso aqui, porque tem um louco aqui, que eu conheço quem é, eu sei que é um cara interno, eu sei que ele tem informações, mas eu preciso, de alguma maneira, fazer um double check, né? E esse é o tal do dever de cuidado, que todo jornalista sabe que tem que fazer, tem que checar, né? Todas as informações e tal. Até dá oportunidade para o outro lado se manifestar, né? Eventualmente, enfim. Às É vezes não assim, dá. se tem algum elemento de credibilidade, porque veja, por exemplo, o caso do Pedro Collor, né, ou o caso do Roberto Jefferson, né, quando O ele outro caso. saiu falando, né, do mensalão e tal. Claro, quer dizer, quando a Veja faz a entrevista com o Pedro Collor, primeiro o cara insider, né, o cara que conhece o irmão, né, sabe quais são, né, e, teoricamente tem uma... E eu, não, assim, desconfio que não foi a seco. O cara deve ter, o jornalista deve ter procurado checar minimamente as informações que foram dadas, né? Porque senão, assim, a página vira uma troca de acusações sem só porque o cara tá bravo com o irmão, entendeu? Aí fica inventando coisa, tal. Você precisa ter um mínimo de checagem. Eu acho, no caso do Pedro Collor, que deve ter tido, né? Tá, Se mas a você não história concorda que do... numa situação em que uma pessoa está acusando a outra num veículo, o que cabe à outra pessoa acusada é atentar contra quem lhe acusou? Que o Não, veículo ele sem só está. dúvida. É que no caso do... Então, veja só, no caso do Diário de Pernambuco,
como a gente falou, é um caso muito particular, que parece que a Sim, entrevista sem nem sombra de existiu, dúvida. né? Então, esse é outro problema. Então, o jornal tinha coisa. Agora, no caso do, sei lá, o Pedro Collor inventou, pô, inventou tudo e tal. Não sei se, de alguma maneira, veja, quando eu falo o veículo deveria se cercar de minimamente, né? É aquela discussão que aparece no filme, né? Que aparece, pô, isso aqui, pô, até que ponto isso aqui, porque é muito grave, né? Até que ponto isso aqui deveria ir para a página do jornal? Teria, de alguma maneira, que ter um ônus da prova, digamos assim, de que se cercou do mínimo de cuidado, né? Só Sim, isso. É muito subjetivo tudo isso, né? Sem dúvida nenhuma. Por isso que uma decisão dessa do STF está muito no ar, né? Porque, pô, o cara fala, não, exatamente. Deveria é ser o específica, responsável, né? mas quais são essa doutrina? Ela é muito, putz, como é que você fixa essa doutrina, né? Quais são? E o STF não deu os parâmetros, tanto que Exatamente, que o a julgamento nota da deveria ser caso a NJ, caso, porque você tem um detalhe, né? Que vai fazer a toda a nota da diferença. exatamente, a nota da NJ, né, da Associação dos Jornais, ela justamente ela reclama disso, ela fala assim, ok, a gente tem o dever de cuidado, só que não está na decisão do STF, não está definido como isso se dará. E, se a gente é liable, né, se a gente vai ser culpado disso, eu preciso saber quais são os parâmetros. Então, esse é o problema. Quer dizer, foi tomada uma decisão em que está aí aberto. Mas isso aí E sabe seria como se a eu gente tivesse no receio? Estado de Direito, né? Aí caberia até essa coisa, mas não é o caso, né? Não estamos Não, mais. e A o meu gente está receio. vivendo alguma coisa que não é um Estado de Direito e não é uma democracia. Pois não, Não, e o Nora? meu receio, eu estou até bati aqui. O meu receio, sabe qual que é nesse caso? Que, por exemplo, você tenha que demonstrar que você se cercou de todas as precauções, todos os cuidados, tudo para isso. Nós vamos chegar em que ponto? Você vai entregar a fonte? Você tem uma informação. Exato, é isso. Tem um problema, Isso é que me preocupa complexo. muito. Isso que me preocupa Exato. muito, entendeu? Assim, eu acho que vale, assim, o cara que se sentir prejudicado, ele pode ir contra o Não é? veículo, né? Ele pode Sem dúvida, pode processar. processar. Existe a E lei aí é para caso isso. a O direito tem caso, lei. é caso a caso. Exatamente. Não precisa o STF estabelecer uma doutrina, né? Claro. Mas é que, a meu ver, não é por acaso, não é do nada. Tem aí um objetivo político muito claro, de Tá? minar vozes dissonantes, de minar quem questiona, quem não aceita o estado das coisas, o que está estabelecido. E Então, essa eu vou. decisão, ela apenas é mais uma peça num mosaico muito maior de um regime de poder que nós estamos vivendo no Brasil, que pode ser chamado de qualquer coisa, mas que faz tempo que deixou de ser de fato uma democracia. Nós temos cada vez mais um poder se sobressaindo aos demais, né? Que por conveniência, talvez no caso do executivo, ou por incapacidade, ou por cumplicidade, no caso do legislativo, o que a gente vê é que assim, mais uma ação em que o resultado, a orientação do STF tem uma carga política muito maior do que seria necessariamente um amparo legal, né? E daí você vê os principais veículos de informação, os principais jornalistas se manifestarem. Agora, eu preciso confidenciar aqui um certo prazer sádico, né? Que é que nem aquela historinha, né, meu? No dia que é com teu vizinho, você não faz nada, né? Mas um dia vai chegar na tua porta, né? Aquilo lá, para tudo que você calou, um dia chega até você, né? Então tinha jornalista lá que colocou desenho do Alexandre de Moraes, como é que é prender, punir e não sei o que lá. Neguinha, bateu na tua porta. Agora você tem que pensar duas vezes o que você pergunta, tem que pensar duas vezes quem você entrevista e tem que rezar para o que o cara fala. Então, esse é o custo da omissão. Quando você tem uma imprensa que ela se torna, na sua esmagadora maioria, militante, quando ela toma partido, quando ela tem dois pesos, duas medidas,
um dia vai chegar na tua porta, amigão. Vai dando, vai alimentando, vai dando de comer para os bichos, vai crescer e um dia vai te comer. Quem assistiu A Casa dos Espíritos, lá o filme com o Jeremy Irons, né, que mostra a história de um senador que apoia a revolução e o cacete a quatro, uma supressão absurda de direitos até o dia que chega nele. Aí ele vê o que ele pariu, e é o que a gente está vendo no Brasil agora, né? Os amantes da democracia, os arautos da liberdade de expressão estão vendo o que pariram, né? E aí, aquela Acho que ainda história. não, hein? Acho que eles ainda estão na fase negação. Não sei, não. Eu acho que tem uns que começaram a perceber a aguinha batendo, né? Obviamente que tem aqueles lá que a gente misteriosamente não sabe o que aconteceu, né? Os fazuelistas raiz ainda estão felizes que agora nós vivemos uma democracia. Não, tudo Pô, bem. Cheia de Mas amor, eu temos acho que já tem amor, né? gente que está falando, putz, eu acho que nós criamos um monstrengo aí. Bom, mas vamos Marcelo, lá, que é só uma coisinha para encerrar. Como você falou, como dizem os espanhóis, cria cuervos, sim, né? e eles sacam os orros, né? Exatamente. Então é É aquela isso. história, né? Enquanto não é com você, tudo bem. Meu, mas você não vai pondo freio onde eles vão chegar na tua porta. E chegaram. Ô, Xará, eu vou começar com você agora, né? Nós estamos vendo aí os desejos expansionistas da Venezuela, que nós aqui na quinta série apelidamos de Molezuela, né? Porque se tudo der certo, o mapa vai ficar meio esquisito. Vai ficar bem esquisito Aí, aquele aí a mapa. gente pode mudar de Venezuela para Molezuela. Tem um pessoal mais radical, que eu absolutamente discordo, que inclusive estão sugerindo que o Maduro anexe o Nordeste, né? Eu já discordo totalmente, porque tem um monte de gente lá que votou no Lula, mas também tem um monte de gente que votou no Bolsonaro, como aqui no Sul. Se o Bolsonaro ganhou, mas também teve um monte de gente que votou no Lula. Então, particularmente não me agrada esse tipo de ideia. Eu acho que o Brasil ele é bonito na sua diversidade e nós temos que lutar para, quem acredita nisso, tirar o Nordeste aí do curral eleitoral do PT. Mas, Xará, como é que, assim, há quem diga que, historicamente, teria até uma certa base, vamos dizer assim, essa reivindicação. Mas em 2023, ir lá e tomar na mão grande, né? Ainda mais a Guiana, um país com população, acho que é até menor que 1 milhão, se eu não estiver enganado, tem forças militares bem modestas e tal. Não é um negócio meio esquisito, não é um pouco incômodo isso acontecer assim na nossa fronteira? Qual é o papel que o Brasil deveria exercer aí como liderança? Se for usar o critério lá da Rússia, né? Então, eu nem sei, a Guiana existe, né? Eu tenho certeza que, agora eu tenho certeza que existe, porque está nos noticiários, tá, mas enfim. E eu acho que o Lula, né, pediu bom senso para a Venezuela e para a Guiana. Eu fiquei imaginando Essa é a parte é o mais bom, legal de todas. que é o bom Ai, senso, ai. que é o bom Dá-lhe senso olho. para a Guiana? Eu fico pensando, olha, se eles atacarem, vocês, por favor, não se defendam, É. porque vai matar gente, é muito ruim É matar tipo você gente, pedir né? Eu acho consenso sempre para alguém que está tudo sendo muito ruim. estuprado, né? Mais Isso, ou pô, menos bom isso. Não, eu senso, vou pedir um por bom senso favor, aqui para o né? senhor estuprador, para a senhora estuprada Quando um não aqui. quer, dois não brigam, né? Aquela coisa. Então, bom, esse é o papel do Brasil, a gente já sabe. É assim, a pergunta é, por que agora, né? A coisa é Essa do é a século questão. XIX, por que agora? Me lembra muito, a Nora vai As certamente Malvinas. concordar comigo, exato. As Por Eu que Malvinas, acho que todo agora? claro, mundo fez a mesma analogia. Igualzinho, claro. né? Então, não tem muito segredo aqui. O cara deve estar. Assim, quando ele levantou essa lebre, eu fiquei animado, porque ele deve estar com problemas. Deve ser o Ele deve prenúncio, né? estar com problemas. É o prenúncio da queda. Assim, ele está arrumando alguma coisa para diversionismo, né? Então De ele deve tirar estar o com foco, né? problemas. Claro. A discussão se não é, se é justo, se não é justo, é irrelevante. Será que alguma outra nação interferiria nisso? O que você acha, Nora? Porque no caso da Argentina, né, o regime ali estava padecendo e nada melhor do que uma guerra para unir um povo, né? Basta a gente Claro. ver o que aconteceu em Israel. Havia movimentações bastante fortes, né, questionando a investida do Benjamin Netanyahu Netanyahu.
contra o judiciário, né? E a guerra, que obviamente não foi desejada por Israel, mas a guerra, de certa maneira, colocou essa polarização política meio em stand-by. Lá na Argentina, né, foi uma ditadura mais curta, mas muito mais violenta do que aconteceu aqui no Brasil, mais longeva, mas mais tranquila, né? Pelo menos no número de vítimas oficialmente reconhecidas, né? Na Argentina a coisa foi muito pior, tem histórias assustadoras, né, como crianças sequestradas, criadas por militares, enfim. E ali no final do regime, talvez como uma tentativa de sobrevivência, nós tivemos a questão das Malvinas. Só que ali pisaram no calo da Inglaterra, né? No caso da Uhum. Guiana, terá alguém que defenderá a Guiana? E será que o que nós estamos vendo também pode ser o prenúncio do fim do regime chavista na Então, Venezuela? se alguém vai defender a Guiana, eu confesso que eu não sei. Para mim não está muito claro se a Guiana é Commonwealth ou não, se ela como é que eu posso dizer? Se ela é governada pelo rei Charles ou não, não está muito claro, não consegui chegar a uma conclusão, pesquisei, não consegui chegar a uma conclusão, tá? Se de alguma forma a Inglaterra vai mandar ajuda, tá? Eu imagino que talvez sim, nem que seja pelo passado, mesmo que não tenha uma obrigação atual, talvez pelo passado faça alguma coisa. A Inglaterra também não é muito fã da Venezuela e tudo, mas não sei se eles vão ter alguma outra simpatia, que a Colômbia não é nada alinhada com a Venezuela, mas eu não acho que vai se meter nesse conflito. Eu espero que o Brasil, desta vez, tenha o bom senso de ficar quietinho, sabe? Não falar mais, não fazer mais nada. Mas não sei, vai ver, depende de quantas cervejas tiver lá na mesa do boteco, né, para negociar. Agora, eu também acho que isso deve ser o começo do fim, né? Mas tudo bem, eu já previ o fim do kirchnerismo, então quem sou eu para falar, né? Mas, enfim, eu acho que sim, isso costuma acontecer com regimes que estão fracos, enfraquecidos. Na Argentina foi exatamente assim, e incrível. O regime estava, nas últimas, eu conheço muita gente que era absolutamente contra o regime militar, e eu escutei isso de uma pessoa, que inclusive é um membro da minha família, eu não vou dizer quem é, mas que simplesmente queria ir nadando até a Inglaterra para botar uma bomba em Londres. Assim, a esse ponto chegou a lavagem cerebral. Eu estou falando de uma pessoa com curso superior, sabe, assim, ilustrada e tudo. Eu já estava aqui no Brasil, então eu já tinha acesso a outro tipo de notícias. A hora que eu escutei essa pessoa me falando isso, eu falei assim, meu Deus do céu, não é possível. E, assim como essa pessoa, um monte de outras, tá? Então, foi uma lavagem cerebral, tá? Hoje eu Que acho que é um deve estar pouco mais acontecendo difícil. também com boa parte da população venezuelana, né? Então, porque também lá a internet lá é ruim, você tem problema, você tem censura muito firme contra os meios de comunicação e tudo, então eu não sei, mas eu não sei se os venezuelanos vão embarcar nessa, assim. No final, uma boa parte acaba embarcando, tá? Por incrível que pareça, aí sai aquele patriotismo, No aquela coisa plebiscito assim, parece que deu 90% para anexar, né? mas foi Mas nem na pouco. Eu Coreia achei do que ia dar Norte. então, 95, 97, enfim. Então, eu achei que ia dar 120% mais ou menos 10 pontos, né? Mas eu achei que ia fechar em 120. Mas não. Segundo o Lula, ia dar o resultado que o Maduro quer. E ele falou com um sorrisinho no canto da boca. Ô, Vitor, as más línguas dizem que a Guiana está aumentando o seu arsenal de cesta básica para conter o avanço militar venezuelano, que eles distribuiriam cestas básicas para os soldados que desertariam ali, né, em troca de uma cesta básica. É maldade isso aí? Você acha assim que não vai ter Acho que reação? é uma boa estratégia. Pena que a Guiana seja tão pobre quanto, né? Se tivesse ali alguém. É óbvio, primeiro, ó, nada como uma guerra precisa distrair a população, né? E depois, se Sim. sabe com quem se está guerreando, né? A Guiana deve ter uma população inferior à de Roraima. Segundo Tipo, eu não tem vi, acho que recursos, são não tem 800 ninguém. mil pessoas e acho que eles têm 3 mil militares ou 6 mil, Deixa assim, enquanto é que a querer assim, Venezuela é tem quase que uma um exército covardia. de, sei lá, cento e poucos mil homens. Então, agora, eu estou curioso para entender os desdobramentos disso, até para entender a posição do nosso imbecil Mora aqui do Brasil, que é o grande pacifista, né? Deveria então assumir
esse papel de pacifista, né? Vai ter uma briga aqui no quintal dele. O que que ele vai fazer? Vai pedir para o Maduro sentar e tomar cerveja com alguém lá na Guiana ou vai simplesmente ignorar o fato que haverá um Estado agressor, né? Haverá um Estado agressor. É, Mas é uma agressão justificada. É que nem a não. Rússia. tem uma dívida histórica ali, né? Não é É uma dívida colonialismo, histórica. não. É, Deixa eu só dar um dado para vocês, que eu fiz esse levantamento. O PIB da Goiânia é igual ao PIB de Ilhéus, tá? nossa Ele é o- Senhora. Mas tem o Hotel Comandatu. Gente, eu não sei, eu acho que essa vai ser mais uma daquelas oportunidades que a gente vai poder testemunhar, assim, com espanto, a diplomacia de boteco do Lula, né? Que, a meu ver, assim, fazia a diplomacia brasileira, ela vem, a meu ver, numa decadência recorrente, né? Mesmo durante o governo Bolsonaro, né? Aquela figura do Ernesto Araújo, um cara meio, sei lá, esquisito e tal, independente da guinada ideológica, apesar de que, a meu ver, ainda assim melhor. O simples fato da gente ter interrompido os mais médicos, ter rompido as relações com a Venezuela, para mim já era uma grande vantagem. Mas o fato concreto é que, assim, acho que esse último ano foi vexame atrás de vexame, né? O posicionamento brasileiro em relação à guerra da Ucrânia, o posicionamento brasileiro em relação agora à guerra de Israel, o próprio desdém, né, no acordo do Mercosul com a União Europeia, né? E eu acho que, assim, vai ser, tipo, tem um filme do Woody Allen, chama, acho que é Bananas, anos 70, que ele faz uma crítica, uma sátira aos regimes ditatoriais de esquerda ali do Caribe e tudo, né? Eu acho que vai ser material para uma segunda versão, assim, porque o Lula ele não vai conseguir não se meter nessa história, né? Não tem como. Imagina, no quintal aqui da gente. Então, acho que a gente pode se preparar para grandes emoções aí, para essa diplomacia de boteco que vem nos presenteando com, com esse show de horrores. Bom, falando nisso, o próximo tema agora, Xará, Mercosul e União Europeia. Nunca teve tão próximo de não ter nada, né? Só mesmo antes do início das negociações, eu nem lembro quando foi. Agora o Macron bateu o pé, né? Mostrou se alguém tinha alguma dúvida, né, que a questão é simplesmente o protecionismo, né, porque enquanto o Bolsonaro estava no governo, ninguém falava que o posicionamento europeu, em particular da França, era por conta de protecionismo, era só por causa da Amazônia. Como na Amazônia continuou pegando fogo do mesmo jeito, está na mesma merda de sempre, apesar dos nanomísseis, vamos enterrar essa ideia de uma vez por todas de Mercosul e Comunidade Europeia, Xará? Cara, eu não sei, eu não acompanhei de perto, então tudo que eu vou falar aqui é tudologismo, né? É, Que é a nossa assim, especialidade, né? sempre me pareceu uma coisa absolutamente utópica, você levar nas costas a Argentina e achar que você vai assinar qualquer coisa de livre comércio com alguém, assim, com qualquer um, ainda mais com a União Europeia. Assim, o negócio é gigante, é gigante. Se você estivesse falando, não, vamos tentar uma coisa aqui com a Coreia, vai. É um país, né? Você tem, vamos fazer um negócio muito específico e tal. Outra, a União Europeia, que é um negócio que tem um monte de países ali, um negócio complexo, né? E você tendo que levar nas costas, não só nas costas da Argentina, com todo o respeito, mas o próprio Brasil, né? Quantos acordos de livre comércio tem o Brasil? Livre comércio, um dos países mais fechados do mundo. Aí tudo bem, aí você coloca a culpa no Macron, nos agricultores franceses. Eu acho que o buraco é muito mais embaixo. É muito mais embaixo. Sempre me pareceu um negócio muito distante. Aí eu leio que, pô, vamos correr aqui para fechar antes do que o Milei assuma. Como se fosse um negócio, não, já está tudo certo. Não dá tempo nem de tirar a cópia xerox dos negócios para assinar. Assim, uma coisa de uma utopia. Ainda bem que o Macron falou aquilo, que é para ter uma desculpa, né? Se ele não falasse, você não ia fechar e não ia ter desculpa nenhuma. Agora tem o Macron, a culpa do Macron. Eu acho que a sensação é mais ou menos a mesma quando a gente ouve, né, de ter uma moeda comum entre o Brasil e a Argentina, né? Acho que a disparidade é mais ou menos nessa ordem de grandeza, né? Quando você pega É todo o igual. mercado comum europeu
e com o Mercosul, né? Enquanto lá eles têm uma integração total, né? Não só aduaneira, né? Mas você tem de movimentação de trabalho, de visto, aqui é cheio de restrições ainda. E aí, Vitor, você vê alguma chance de um dia ter um acordo entre Mercosul e Comunidade Europeia? Não, não vejo. E é bom que caiu a máscara, né? Agora não dá mais para dar desculpinha, que era o Bolsonaro. Aí, o Macron ia fazer com o Bolsonaro, com o amoroso Lula, o pai da democracia, não vai fazer com ninguém, porque a agricultura dos caras é mais ineficiente e eles, com, né, com exceção de dois gigantes, vai Brasil e Argentina também, que são também uma potência agrícola, tipo, o cara atende ao eleitorado interno, vai ter uma gritaria desgraçada lá. A agricultura é um segmento ultraprotecionista em qualquer lugar do planeta, que é uma dificuldade para o Brasil, que é mais eficiente aqui, quebrar as barreiras, e não ia acontecer. Eu acho que não ia nem vai, né? Então, assim, acabou o conto da fantasia, já não existe mais. Não era por causa das queimadas na Amazônia. Ô, Nora, é, ao longo dos anos, né, os governos vêm se esforçando nesse sentido, mas sempre ali emperrando, né? O Lula falou o seguinte: se der, deu, se não der, tudo bem. Para a Argentina é isso aí também? Se der, deu, se não der, tudo Não. bem? Porque eu tenho a sensação que o Milei vai buscar muitos acordos bilaterais, né? Eu Uhum. acho que vai jantar o Brasil nesse quesito aí. Então, eu acho o seguinte, primeiro, esse acordo do Mercosul e tudo, eu comecei acompanhando lá atrás, eu também jornal diário, eu cansei de acompanhar essas coisas, era sempre a mesma coisa, não temos acordo, não temos nada, tá? Então, eu sinceramente não esperava nada diferente. A França sempre teve uma agricultura muito, muito protegida, nunca quis abrir mão disso, e nos últimos anos o Uruguai está se rebelando contra o peso do Mercosul, da burocracia, as coisas, as tarifas, tudo. E o Uruguai estava cortando o caminho ali, estava fazendo uns acordos individuais que deixaram o Lula muito bravo, mas ele estava fazendo o caminho dele. Eu não acho errado. Eu acho que o presidente uruguaio tem que proteger os interesses do país dele, tá certo? Não tem nada de errado. E agora, uma coisa que me surpreendeu positivamente, eu já vou adiantar a minha bola dentro, foi o governo argentino, a chancelaria atual do governo Fernandes, ter dito, inclusive na cara do Lula, ter dito nas negociações: olha, nós não vamos assinar esse acordo, porque a gente não vai empurrar esse acordo goela abaixo do próximo presidente, que teria que assumir com um monte como é que eu posso dizer, de travas, ele teria que cumprir uma série de coisas que ele não concorda, ou que se concorda, ele que assine. Me surpreendeu, juro, achei uma postura de uma maturidade, de uma coisa. Claro, também eles também sabiam que aquilo não seria assinado, mas o fato, porque o Lula estava apressando o Fernandes e todo mundo para assinarem. O fato da Argentina falar: olha, peraí, nós não vamos assinar, o próximo governo, se quiser que Então já é a assine ou sua não, bola dentro. para mim, sim, Ó, foi uma surpresa. hoje nós vamos fazer uma versão mais compacta, que o Xará vai ter que sair um pouco mais cedo. Então, Nora, eu como campeão da Copa, eu sou campeão da Copa do Brasil, no futebol esse ano para mim já se pagou. Você como corintiana parece que já escapou do mal maior, que era o rebaixamento. É, Agora nós temos aqui dois passageiros da agonia. Então dois- quero reservar esses minutinhos finais, né, para um desabafo. Vou começar aqui pelo Xará, que assim ele já pode se liberar aqui, para que a gente não quer afetar a estabilidade conjugal de ninguém, né? Então, Xará, eu queria uma palavra de esperança ou de desespero. Queria que o senhor desse aí quais são as expectativas em relação ao Santástico. O Santástico hoje, ao lado de São Paulo e Flamengo, são os três gigantes que nunca disputaram a Série B. Isso vai continuar para o próximo ano? Você tem esperança ou não? E aí já emenda com a tua bola dentro, com a tua bola fora, com a tua dica. Cara, quando o Santos perdeu do Fluminense, eu estava falando isso no Esquenta, né? O meu irmão, que é santista também, disse um negócio que eu duvidei, mas pô, faz muito sentido agora. Que é o seguinte,
a gente não vai fazer mais nenhum ponto nesse campeonato e não vamos cair. E tá caminhando para isso. Quando o América fez 3-1, eu falei, caraca, olha isso acontecendo, tá acontecendo mesmo. Você imagina o Bahia perdendo para o América, o cara já está rebaixado, 3-1. Eu falei, Cássio, é isso, é isso. Dizem, né, que, enfim, os gols que o Bahia perdeu era o Pelé ali desviando as bolas, tal, um negócio mais Você acha que místico, teve, né? você teve que ali ter um trabalho ali. Pô, Porque mas você junto contra o pega os Bahia, gols né, que os rapaz? caras perderam, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, um negócio assim inacreditável. E é isso, então é isso que vai acontecer. O Santos vai perder para o Fortaleza, porque assim, dá desgosto de ver o time, dá desgosto de ver o jogo. É muito ruim. Você não consegue fazer uma jogada, passe errado de 3 metros. Um negócio assim, você fica. Já passou da raiva. Você fica down, desgostoso da vida. Eu vou Então, falar, eu sou assim, amante do futebol. Então eu, eu acho que o futebol precisa do Santos, o futebol precisa de um Vasco forte. É assim, e olha que eu sou de uma geração de São Paulinos que sofreu com o Santos, né? Porque, porra, os meninos da Vila, o Juari, pelo amor de Deus, cansei de ver aquele desgramado, filha da mãe lá, correndo em volta da bandeirinha, mas, pô, um Santos bem faz bem pro futebol. Qual que é a sua bola dentro, sua bola fora? Uma dica, se houver. putz, eu não pensei em nada, infelizmente. Ó, a Não, bola não. dentro, eu tenho uma sugestão para você, que seria uma bola Opa, conjunta comigo, para o Ademir do Bahia. opa. A bola dele foi para Ah, fora, mas aí para mim sim. aquilo foi a bola dentro. Não, em Não sei se vocês conjunto já com. viram o gol que ele perdeu. Ele perdeu um gol, ele Não, embaixo do inacreditável. gol, ele Eu não chutou vi, para fora. Inacreditável. eu não Não, vi. e eu daria, junto com essa bola, em conjunto, né, com essa bola dentro, outra bola dentro pro Ceni, porque o Também. cara esculachou o time do Bahia ainda em campo. Assim, você imagina como é que esse time vai entrar pro último jogo. Assim, o negócio é inacreditável. Como é que pode um Não, negócio no jogo desse? O contra o São cara. Paulo, né, que eles tomaram o gol no último minuto, né? Que o Rogério entrou em campo, quase deu dos caras, né, bicho? Não dá, Bom, né? Xará, o senhor é o nosso operário padrão, sempre o primeiro a chegar no esquenta. Hoje é aniversário da sua esposa. Todos, leve a ela, de todos nós, o nosso voto de feliz aniversário. E como nós queremos preservar essa unidade conjugal que já está quase a completar 4 décadas, o senhor está oficialmente liberado. Nosso departamento pessoal não irá promover nenhum desconto por essa saída antes do encerramento, tá bom? Muito obrigado. Até logo, pessoal. Obrigado. Valeu, um Abraço. abraço. Logo. Bom, agora vamos ouvir o depoimento do Vitor. Você tem, ao longo do tempo, oscilado um pouco. Nós que somos seus amigos assim mais próximos, a gente percebe que você tem momentos que tem um certo sopro de esperança nesse lombo já machucado pelo tempo. A gente percebe isso. Vou cancelar minha assinatura do Prime, volta minha assinatura do Prime, vou assistir o jogo, vou só ouvir, não vou assistir, vou assistir. Essa torcida do Vasco, nós temos ouvido uma certa volatilidade. Como é que está teu estado de espírito agora? O que você está Não, achando? Vai o meu cair, não estado de vai? espírito tá relativamente tranquilo, porque o Atlético Mineiro vai passar o carro no Bahia. Ponto. Só Ah, por Então, isso. então o Vascão vai ficar. Vai ficar por causa disso. Porque eu não apostaria um centavo que o Vasco ganha do Bragantino. Nenhum Certo. centavo. Mas o Então, Atlético Mineiro vai fazer o serviço com o Paulinho, que é cria do Vasco, marcando 2 gols. então tá bom. Porque E o qual que é a... Atlético Mineiro o Atlético Mineiro ainda precisa do resultado para se garantir no G4. Não é que o título está com o Palmeiras, né? Óbvio, só se cai um cometa, que não vai ser do Palmeiras, mas o Galo precisa ganhar para se garantir no G4, que vai direto para a fase de grupos, não precisa jogar com aqueles times ruins lá que de vez em quando eles dão um susto, né? Então, eu tenho assim, eu tenho muita fé no Atlético Mineiro e no Vasco eu não vou nem falar, eu não vou comentar. Agora, tem obviamente o copo meio cheio, que esse treinador, né, o Ramon Dias, quando ele pegou o Vasco tinha 9 pontos e vinha de 9 derrotas seguidas. Ele estava morto. Era um time que estava morto. Então, assim, e o time que ainda não morreu, está vivo na última rodada.
Isso já é, por si só, surpreendente, considerando onde estávamos, né? Mas a quantidade de gol de várzea que esse time toma, assim, é inacreditável. Então, eu nem vou falar nada. Não sei se ganha no Bragantino. Pode até ganhar no Bragantino. O Bragantino está em Então férias. você está no Era momento de, obrigação ganhar. assim, É obrigação. contraditório. Você está no momento Não, contraditório. O coração segue machucado pelo mau futebol do Vasco, mas, de certa forma, você mantém ainda acesa a chama da esperança de que vai ficar na primeira divisão. por causa do Atlético Mineiro. Se o Bahia Tá tivesse bom. vencido o América, eu não sei. Mas, enfim, os outros times estão piores, né? Então, Qual que é a se sua for bola? ver, se o Vasco nem jogou tão mal, porque perdeu o problema de 1-0. Não jogou mal, mas perdeu, né? Perdeu mais uma. Então não adianta jogar mal e É perder. aquele detalhe alizinho Agora, ali do futebol, né? é, mas assim, eu tenho muita fé no Galo. Eu já vestirei a camisa do São Paulo, como uma forma de gratidão à vitória do São Paulo no último minuto contra o Bahia. Vou vestir a camisa do América, porque também fez o serviço, e vou vestir a camisa do Galo, porque o que me resta é torcer contra. Já que torcer a favor Então não já dá está muito feita a certo, promessa. Acabado o campeonato, nós teremos nas próximas edições você trajando essas 3 teremos. camisolas, como dizem os portugueses. Isso, Tá bom. E isso. qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua A dica? bola dentro é para o Ademir, jogar atacante do Bahia. Bola dentro pode. Pô, Bola dentro pela bola fora. seja louvado, Ademir seja louvado. E qual que é Né? a Gol bola daquele não fora? se perde todo dia. Bola fora, a gente já falou muito, né? O Supremo nem merece ser citado aqui, porque ele é uma bola fora contínua, né? Mas é o que fica. Temos o nosso Divino, que andou falando besteira de novo em uma entrevista lá com a televisão internacional sobre a guerra, mas enfim, isso já não é surpresa nenhuma. Também acho que fica aí. Agora, eu queria uma opinião, se estamos falando de futebol, eu recebi de muitos palmeirenses aqui, que com duas mãos na taça, um agradecimento ao São Paulo, porque do saldo de 9 que eles fizeram, 7 foi em cima do São Paulo. Então, eles estavam muito gratos ao São Paulo por ter proporcionado, quase que por antecipação, um título. Você Então, tem alguma o coisa a Palmeiras, na dizer? verdade, 7 de saldo? Não é um negócio então, meio mas isso vergonhoso isso? é simples de explicar, é uma questão de prioridades, né? O São Paulo se sagrou campeão da Copa do Brasil, garantiu seu lugar na Libertadores, na Supercopa e entrou relaxado, entendeu? Então, assim, não é muito relevante. E sendo para o São Paulo, foi um ano que nós conquistamos a Copa do Brasil. Isso tem um lado ruim, porque o futebol que já poderia me reservar pouca coisa, agora eu fico pensando, vamos fazer um torneio intergaláctico? Talvez, né? Encontra a vida inteligente fora da Terra e promove um torneio de futebol entre 2 planetas e o São Paulo vira a ganhar. Porque fora isso, nós já ganhamos tudo. A única coisa que faltava era a Copa do Brasil e a gente ganhou. Então foi isso. Isso aí é pilhéria, não procede. Pilhéria. Bom, E você acha que o Ceni será o treinador do ano na Série B ano que vem? Acho que ele está fazendo cara, eu jus acho ao que trabalho. qualquer lugar que tiver gente séria e dê para o Rogério tempo. Porque pensa, o Brasil é assim, né? Quantos clubes disputam um campeonato? 20. Quantos são campeões? Um. Quantos caem? 4. Cara, eu acho que sim, tem que dar um tempo pro Rogério. Pô, você deu uma temporada pro cara, ou uma temporada e meia, e não conquistou nenhum resultado, não houve nenhuma melhora, mas infelizmente o futebol brasileiro não permite isso. Então ele já pegou o Bahia numa condição muito fragilizada, e eu acho que não tem tempo hábil mesmo. E o time é ruim, né? Time é ruim, conseguiu tomar um gol do São Paulo sem jogo, que não ambicionava absolutamente nada no último minuto do jogo. Né? O Rogério não está lá dentro para fazer o gol. Se tivesse, provavelmente teria feito. Porque mesmo já com alguma idade fora de forma, ele foi o goleiro mais habilidoso que você já viu jogar. Né? Então, né, grande batedor de falta, de pênalti, não teria perdido o gol que a Ademir perdeu. Então, acho que ele ainda terá em algum momento da sua carreira, o tempo necessário para fazer valer todo o seu conhecimento. Jogador extremamente experiente, teve a carreira longeva, trabalhou com grandes técnicos, né? Eu tenho certeza que conseguiu aprender com cada um Nem o deles. São Paulo deu tempo para ele, quem dará? Exatamente. Eu, como São Paulino, me sinto indignado. Foi uma vergonha o que fizeram com ele nas 2 oportunidades. Lamento profundamente. E tenho Mas se ele certeza tivesse absoluta. ficado, vocês não teriam ganho a Copa do Brasil, né?
não tem contrafactual para afirmar isso. É. Como da mesma forma eu posso dizer que boa parte do Você estaria trabalho. aqui lamentando que falta um título na sua galeria. Não, eu diria o seguinte, que É. boa parte do trabalho que culminou na conquista da Copa do Brasil começou com o Rogério Ceni. Mas o senhor já falou demais para quem está na sua situação. Já falou muito. Ô, ô, Nora, qual que é a sua bola dentro, qual que é a sua bola fora aí, qual que é a sua dica? Não, bola dentro, como eu te falei, o governo argentino não querendo assinar o acordo com o Mercosul para não deixar uma herança maldita para o Milei. Se tem alguma outra coisa por trás disso, não sei, mas eu achei muito digna a atitude, tá? Primeiro ponto. Bola fora. Aquela ceninha lá do Lula com a Marina Silva lá, abraço e choro e lágrimas, não sei o quê. Teve isso? Na COP teve disso, teve disso. Eu vou procurar Aff. depois o sério, sério. No microfone, assim, ele se abraçou com ela, chorou, tudo. Gente, uma coisa tão ridícula. Ele falando bem dela. Assim, na hora me vieram à cabeça todas aquelas propagandas, lembra? Quando a Marina era candidata, que as pessoas iam perder a comida na mesa e tudo. Não, a cena é. Não, além do mais, sinceramente, como ator é péssimo, péssimo, tá? Então, essa bola fora. E uma recomendação. Oi? Não, perdão. Não. E uma recomendação, um filme que eu vi no Canal Brasil. Eu sei que ele estava no Globoplay também, mas eu vi por acaso no Canal Brasil. Não é bem um filme, é uma minissérie muito bem feita sobre a história da escola base. É um grande meia-culpa do Valmir Salaro, principalmente, mas assim, um docudrama, mas muito bem feito. E conta dos capítulos mais vergonhosos da imprensa brasileira, tá? E aí, novamente, por isso também que me preocupa um pouco essa história de culpar somente o veículo, tá? Nesse caso, as informações vieram de um delegado de polícia. Delegado de polícia, como outros funcionários públicos, tem presunção de fé pública. Então, teoricamente, você tem que acreditar no que ele diz, né? Então, essa é mais uma coisa que eu tinha esquecido de falar, que me preocupa dessa resolução do Supremo. Mas, enfim, e a história essa série da Escola Base está muito bem feita, fala com algumas das pessoas depois disso e tudo, falta o lado das pessoas que fizeram a falsa denúncia, tá? Não sei o que que levou aquelas mulheres a fazer isso, mas está muito bem feito e muito atual. E é uma coisa que eu acho que todo jornalista e o público em geral tem que lembrar disso para não repetir, tá? Vale a Legal. pena. Vamos lá. Bom, a minha bola fora está para essa decisão do Supremo, que acho que mais uma vez extrapola suas funções. A minha bola dentro são duas. Pro Abel Ferreira, do Palmeiras, eu acho que não dá para não reconhecer o mérito dele como técnico, né? Um cara chato, briguento, ranheta, como todo bom técnico, né? Me apresente um bom técnico que não é assim. Então, acho que uma bola dentro para ele e uma bola dentro também. Ela protagonizou uma surra, né? Ela foi autora de uma surra, né, na ministra Marina Silva em depoimento numa comissão na Câmara. A deputada do PL do Amapá, a Silvia Wayampi, ela é indígena, né? E ela fez uma fala contradizendo a ministra Marina Silva, que eu sugiro a todos aí que pesquisem no YouTube. Ela literalmente passou o carro, né? Então, argumentando, por exemplo, que a ministra Marina Silva, quando vai fazer cocô, ela pode usar um banheiro, né? Mas se depender dela e das ONGs, elas querem que os índios, né, fiquem condenados o período do colonialismo, né? Não podem usufruir das suas riquezas, não podem se desenvolver, não podem ter acesso a saneamento básico. Então, assim, é uma fala assim, maravilhosa. Bom, então a bola fora para o STF, a bola dentro para a Silvia Wayampi e para o Abel Ferreira. E a minha dica é o seguinte: tem uma série na Netflix chamada The Playbook, que eles entrevistam alguns técnicos e quais seriam as suas regras para o sucesso, para vencer. Olha só, anotem aí, assistam o depoimento de Doc Rivers, que foi o técnico do Boston Celtics, campeão. São 35 minutos de puro ouro.
que vale cada minuto, assim. É sensacional. É muito inspirador e acho que vale a pena para todo mundo, especialmente para quem depende de atingir metas, de produzir pela sua própria por própria conta, para quem exerce um papel de liderança, acho que é uma dica e tanto. Eu tenho a sensação que a conexão do nosso amigo Victor deu uma travada ali. Opa, voltou? Ah, voltou, agora voltou. E mais ou menos, mas é isso, meus amigos. Até a próxima, até semana que vem, né? E hoje encerramos aqui a nossa 161ª, 10, estamos a contagem regressiva para a edição em homenagem ao Lula, a edição 171. Tá bom? Essa vai merecer alguns efeitos especiais. É isso aí. Essa Um merece. abraço aí, até semana que vem, gente. Valeu, Beijo. obrigado, tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau.